que medida a Justiça Eleitoral está preparada e quais são as principais regras assim que a gente poderia observar nessa eleição em relação a isso, a má utilização da propaganda para a propagação de fake news. Candidato que fizer isso pode perder o seu cargo, pode não ter o diploma registrado. Como que está isso? O tribunal, o TSE, ele baixa uma resolução e já se preocupa com a utilização da inteligência artificial, deepfake, toda uma regulamentação. Ele permite a utilização da inteligência artificial, mas desde que isso exista uma comunicação. Então, quem está fazendo tem que informar que está fazendo. Esse vídeo foi gravado com isso, exatamente. Sob pena das sanções, de aquilo ser considerado como uma conduta vedada. Então, o fato de permitir foi inteligente com esse regramento. Só que aí muita gente está questionando, dizendo, olha, mas as regras são tantas para fazer a utilização, porque ele baixa na resolução, tem uns 2 ou 3 artigos que tratam ali dos requisitos necessários, que eles estão dizendo, olha, em certo tempo está inviabilizando a utilização. Então, questionam muito que permite, mas que coloca um regramento que deixa dificultosa a utilização. O que eu não acho errado, porque como é um tema às vezes muito novo, se a justiça não adota uma função conservadora nesse primeiro momento, porque na verdade, essa eleição, essa resolução, ela está servindo como embrião para a próxima majoritária. Que é enorme, né? Que é enorme, que vai ser um grande centro de disputa, porque está tudo muito polarizado hoje em dia. Então, ela permite, de uma forma inteligente, eu acho, traz um regramento que dificulta. E com relação à justiça, os servidores do eleitoral passaram por um treinamento com relação a isso. Nós passamos por um treinamento, os juízes, com relação a isso. E nós temos também algumas medidas que o TRE ajustou para que a gente possa combater a utilização indevida da inteligência artificial. Então a gente está... Por exemplo, a gente vai ter universidade que vai nos ajudar quando a gente tiver uma informação de que algo está ocorrendo nesse sentido. Às vezes um uso de uma inteligência artificial muito desenvolvida, que ainda ela não está tão desenvolvida, mas vamos dizer, que consiga fazer algo que a gente fique na dúvida, a gente pode se valer das universidades que estão fazendo um convênio com o TRE para nos auxiliar nesse combate, porque são pessoas que têm conhecimento técnico que a gente, enquanto juiz, efetivamente não tem. Aí você está falando essencialmente da deepfake, que seria uma inteligência artificial simulando uma fala de um candidato, sim, xingando, exatamente, fazendo um ato, beleza? Mas e aquela fake news clássica lá, a divulgação de uma notícia absolutamente falsa, mentirosa? Aí tem o TSE, ele tem no site, ele tem um repositório de notícias eleitorais falsas. Então, o que o TSE nos recomendou? Que sempre que a gente for analisar um caso desse, a gente procure este repositório. Se está neste repositório do TSE, está certificado que aquilo é falso. E a partir dali, aí a gente pode tomar a conduta, a decisão que impõe lá as consequências para quem fizer isso. Se não está neste repositório, o TSE diz assim para a gente, olha com prudência, pensa bem antes de decidir, analisa, usa de todos os meios possíveis de prova para depois tu tomar uma providência. Na dúvida, o TSE está dizendo para a gente, olha, se não está no repositório, a princípio tu não pode tomar nenhum tipo de providência, ou seja, tu não pode impedir, tu não pode restringir
nesse sentido. Mas, por exemplo, você pode mandar a notícia lá e pedir para consultar Sim, se aquilo... exatamente. Para que o próprio repositório verifique se aquilo é verdadeiro ou não. Isso, exatamente. Vai ter uma equipe lá acompanhando vai ter, e eles têm, por exemplo, eles têm nesse repositório, eles já constam ali, olha, isto aqui é falso, isto aqui é falso, isto aqui é verdadeiro, isto aqui é falso. Então a gente vai lá, busca, se tiver lá é porque a gente pode tomar providência.